E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2:32. Hoje, direto ao assunto. Você percebe que a gente está usando parte de um texto, parte de uma profecia. Essa profecia em que Deus usa o profeta Joel para falar de uma mudança trágica, aliás, drástica e radical no tratamento de Deus com Israel e muito mais com o mundo. Aparecem 2 vezes a palavra todos. Primeiro, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E depois, na conclusão da profecia, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que esse termo de abrangência geral? Se até ali Deus tinha um exclusivismo, Deus se dirigia a apenas uma nação. Era Deus falando de um tempo novo no propósito de Deus. E esse tempo novo seria marcado por algo estranho, algo que seria incompreensível para a nação de Israel, pois o sistema até ali, o propósito de Deus sempre foi abençoar todo mundo, o mundo inteiro, todos os homens. Pedro escreveria mais tarde: não é da vontade de Deus que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento e sejam salvos. Então, sempre foi o plano de Deus abençoar o mundo inteiro. Mas houve um princípio. Deus usou uma nação, Deus usou um povo para deste povo tirar, dentre este povo, tirar o Salvador do mundo. Nessa profecia, é disso que Deus está dizendo. Como normalmente as profecias, elas são carregadas de enigmas, carregadas de mistério, precisamos ter uma percepção espiritual, um discernimento aguçado para entender o que Deus realmente estava ou está falando na profecia. Lembremos que a religião de Israel era uma religião marcada por celebrações e mais celebrações. Tinham as chamadas 7 festas, marcadas por sacrifícios. Tinha o chamado sacrifício
diário, ou sacrifício da tarde, que era celebrado diariamente, e também o dia da expiação, aquele sacrifício que era feito anual pela expiação do pecado do povo. Uma expiação que tinha que ser repetida todo ano, pois, diria o apóstolo Paulo aos Hebreus, que é impossível que sangue de touros e de bodes purifique pecados. Por isso, a vinda de Jesus. E a profecia: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Agora, todo aquele, singular, individualmente, ou seja, antes do Pentecoste, mais propriamente antes que Jesus viesse e desse a sua vida, o seu sangue pelos pecadores, que era o começo da nova aliança. Antes disso, a invocação, a salvação, não era tão simples assim. Por quê? Alguém perguntaria: pastor, por que simples? Simples porque é o apelo apenas para a fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não vai depender de sacrifícios de animais. Ele estava dizendo para o profeta: não vai depender mais de tanta liturgia, de cerimônias, mas vai depender apenas de crer, de invocar o meu nome. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Simples, não é verdade? Mas como os homens complicaram esse algo tão simples, invocar o nome do Senhor. Apareceram, depois que tudo começou a se cumprir, apareceram-se as crenças diversas, apareceram os chamados guias, os chamados padroeiros, padroeiras, os chamados mediadores. E somaram-se a aquele que se deu a si mesmo por nós, aquele que é o Senhor aqui da profecia. A palavra diz, claro, a profecia diz, claro, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você está invocando quem? Você está invocando, buscando, ancorando a sua fé, a sua vida espiritual no Senhor Jesus? Ou
em quem? Lembre, Atos 4:12, aquela declaração de Pedro. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens, pelo qual sejamos salvos, que é o nome de Jesus. Então, a gente para por aqui. Mas que fique esta palavra agindo dentro de nós. Que todo o segredo, toda a razão da nossa vida espiritual, da nossa vitória, está baseada no Senhor Jesus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só isso. Simples, né? Fique na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.